juntos com os irmãos que estão em casa, cultuarmos ao Senhor. É um momento de culto, é um momento de louvor e de adoração ao Senhor. Embora os irmãos não estejam no templo, mas estão aí na sua casa, onde estiverem reunidos 2 ou 3, o Senhor se faz presente. Então, a sua casa agora, o seu lar, o seu cantinho, é o seu lugar de culto, de louvor e de adoração ao Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos aqui Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 1. É o texto da palavra de Deus para nós nessa noite. Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é a verdade e ela está diante de nós nessa noite. Nós somos povo do Senhor e precisamos da Tua palavra para nos alimentarmos.
O Senhor Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós queremos nos alimentar da Tua palavra. Queremos ser alimentados, ó Deus, por esse pão espiritual, capaz de penetrar nas profundezas do nosso ser e cumprir o propósito que o Senhor deseja. Abençoe o Teu povo, Senhor, aqui em Anápolis, nos seus lares, nos ouvindo, noutros lugares, que cada um possa, nesse momento, receber a porção do Senhor. Livra-nos das perturbações, das inquietações que vêm para roubar, ó Deus, o entendimento e a compreensão da Tua palavra. É a nossa oração e a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Eu estava desde ontem angustiado e hoje também, orando a Deus para que Ele pudesse nos dar a Sua palavra. Todas as vezes que nós vamos compartilhar a palavra de Deus é como se fosse um parto. Nós buscamos a Deus, nos angustiamos, batemos na porta de Deus. Às vezes essa palavra vem com rapidez, outras vezes demora um pouco mais. E no meio de tantas informações, inquietações e turbilhões, às vezes é mais difícil de ouvirmos o Senhor e de recebermos a palavra dEle. E nessa tarde, orando, buscando a Deus, quase com gemidos, Deus o sabe, de repente veio ao meu coração, da parte de Deus, essa palavra para que pudesse compartilhar com os irmãos. O dilúvio foi uma crise sem precedentes. Nunca houve em toda a história da humanidade uma crise como essa do dilúvio. Foi uma crise tão grandiosa que quase toda a humanidade foi destruída, e só não foi destruída por causa da intervenção soberana, da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Deus resolveu, na sua graça e na sua misericórdia, salvar toda a humanidade através da família de Noé. Em Noé e sua família, Deus salvou toda a humanidade. O texto bíblico diz que Noé alcançou bom testemunho da parte de Deus. Ele foi agradável a Deus. Deus se agradou de Noé porque Noé era um homem temente e muito obediente a Deus. Quando nós lemos a história do dilúvio, capítulo 6, 7 e 8, e parte do 9, alguns aspectos do caráter de Noé ficam muito claros e revelados. O primeiro deles é esse, que no meio de uma humanidade perdida e completamente corrompida, Noé é agradável a Deus, ele recebe da parte de Deus o testemunho de justo, de que fazia o que era reto e agradável ao Senhor. Noé também recebeu aquela planta, aquele projeto de uma arca para ser construída, numa promessa de que choveria, no mundo que ainda não conhecia o que era chuva. Noé recebe essa palavra de Deus, recebe esse projeto da parte de Deus e fielmente, de uma forma obediente, com muita fidelidade, com muita integridade, diz o texto que ele fez tudo quanto Deus havia determinado que ele o fizesse. Eu quero olhar com os irmãos, então, alguns aspectos dessa crise, o dilúvio, e que, de certa forma, é comparável a todas as crises e que nos permite, sim, fazer uma análise com esse momento que nós estamos vivenciando. Sem alarmismo, sem alardes, mas é notório o fato de que toda a humanidade vive um momento de muita tensão diante dessa pandemia que ataca o mundo inteiro de uma forma feroz,
que se alastra de uma maneira rápida e sem precedentes. A crise, ela revela a sociedade. Ela mostra um retrato da sociedade que até então não era visto. Mas quando vem um momento de crise, quando vem um momento como esses, dilúvio, a corona e muitas outras crises que já assolaram a humanidade, a vinda dessas crises, elas vão revelar feições da sociedade que até então nós não conhecíamos. No caso da geração de Noé, a crise revelou que uma sociedade incrédula, violenta, imoral, uma geração que queria construir uma vida e uma sociedade sem a presença de Deus. Em poucos anos, aquele mundo antigo, como diz Pedro, distanciado de Deus, ele se deteriorou completamente. E o dilúvio revelou essas faces de uma sociedade incrédula, violenta, imoral, uma sociedade que tinha empurrado Deus para fora do seu dia a dia e da sua vida. O que o coronavírus nos revela sobre a nossa sociedade? Eu não gostaria de forma alguma de ser precipitado nas minhas análises e muito menos inconsequente, mas algumas coisas que eu consegui observar nas leituras, nas conversas, em oração, na leitura da palavra de Deus, é que o corona revelou que a nossa sociedade é uma sociedade extremamente ativista, inquieta, e que nós vivemos com muita clareza a síndrome das mentes aceleradas. Nunca vimos tantas informações, tanta inquietação e tantas perturbações em função de uma situação. Então a crise, ela mostra as feições da sociedade. Ela mostra aspectos da nossa sociedade que até então, por estarmos aí imiscuídos nessa roda viva, nós não conseguíamos ver. Mas a nossa sociedade, ela se transformou numa sociedade ativista, onde o fazer é mais importante do que o ser, onde o excesso de atividades e de ações nos passam a sensação de que por aí seremos plenos e de que por aí nós alcançaremos a dita felicidade. Uma sociedade ativista, inquieta, que não consegue apaziguar e sossegar o coração por uma semana, por 2 semanas, por 3 semanas, seja lá o que for. Vitimados por um sistema que nos impede de parar, que nos impede de refletir. Estamos todos amarrados como que numa roda viva, que não para o seu giro e que não permite ninguém parar. E aí vem o corona e diz, tem que parar. E quando nós precisamos parar por essa força, por essa imposição, fica refletido as feições e algumas facetas dessa sociedade. Ativista, inquieta, que não para, que não dorme, que não sossega, que não tem paz, que não consegue conversar com a alma e que não consegue sossegar o seu coração. Eu me lembro, e ficou muito famoso, a partir até de um filme que foi realizado, Carruagens de Fogo. Há alguns anos atrás, o mundo ficou chocado quando o principal corredor de provas longas da Inglaterra se recusou a participar da prova final das Olimpíadas, porque aquelas provas aconteceriam num domingo. E ele era crente, e como crente,
ele entendia que o domingo era o dia do Senhor e que naquele dia ninguém deveria fazer absolutamente nada a não ser descansar, adorar e cultuar ao Senhor. Se há tantos anos atrás o mundo ficou chocado, nos dias de hoje é algo impensado. Não se pensa mais na possibilidade do dia do Senhor, de um dia do Senhor, de parar, de descansar. A sociedade não para. Descobrimos a energia elétrica. Dominamos a automação. Podemos trabalhar de dia, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo inteiro. As cidades grandes não param. Você tem uma sociedade do dia, uma sociedade da noite. Outro dia fiquei horrorizado ao ver uma reportagem de um jovem casal, ainda muito jovem, começando a vida, e os dois alugaram um carro e colocaram esse carro para trabalhar como Uber. O marido chegava às 6 horas da manhã, tendo trabalhado a noite inteira naquele carro, chegava em casa às 6 horas da manhã, entregava o carro para a esposa, que saía às 6 horas da manhã, voltava às 18 horas, entregava para ele às 18 horas, ele trabalhava a noite inteira e no dia seguinte passava para ela, e os dois já não sabiam mais o que era casamento. Não se encontravam por causa do excesso de atividade que lhes fora imposto pela vida para manter um padrão, para poder pagar as contas e para poder colocar os filhos em determinada escola. Um mundo que não para, um mundo ativista que não consegue sossegar a sua alma. Mas o corona também revela uma outra feição muito fria da nossa sociedade. Quando chegamos ao ponto de calcular friamente o número de mortos, em termos percentuais, como se 5% ou 1% que fosse, não vai morrer e tudo bem. Uma sociedade fria, calculista, onde a vida, a saúde, vale muito menos do que o trabalho, do que o emprego, do que o salário. A crise, ela revela facetas da nossa sociedade, do nosso comportamento, da nossa vida social, e o que o corona tem revelado, infelizmente, tem sido facetas muito tristes, dolorosas e completamente distanciadas do projeto de Deus para a nossa vida, para a vida da humanidade. Como lhes disse, eu fiquei lendo e relendo o texto e aprendi algumas coisas com Moisés, homem de Deus, líder responsável pelos destinos da sua casa, responsável pelos destinos da sua família, porque estava ali dentro daquela arca, não apenas ele, mas estava ali os seus filhos, a sua esposa, e líder responsável pelos destinos de toda a humanidade. Pesava sobre os ombros de Noé, na sua relação com Deus, no seu entendimento da vontade de Deus, do tempo, do plano e do propósito de Deus, pesava sobre os seus ombros os destinos da humanidade. Qualquer vacilo, qualquer decisão errônea poderia colocar em risco a vida dos seus, mas também em risco toda a humanidade. Por isso Moisés se impõe a prudência e a paciência diante de uma crise de uma dimensão muito maior do que a nossa. A referência temporal do dilúvio são os anos de Noé.
Aqui em Gênesis capítulo 7, no mesmo contexto do dilúvio, Gênesis capítulo 7, versículo 11 diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. O dilúvio acontece no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias. Essa é a referência temporal que nós temos do dilúvio. Ano 600, segundo mês do seu aniversário de 600 anos, aos 17 dias. No versículo 12 do capítulo 7 diz que a partir daí houve copiosa chuva durante 40 dias e 40 noites. As comportas do céu se abriram, os abismos embaixo da terra se abriram, e as águas se romperam e começaram a cobrir a face da terra. Durante 40 dias e 40 noites. Gênesis 7, 24 diz que as águas duraram 150 dias. Durante 150 dias, Gênesis 7, 24, as águas predominaram sobre a terra. Ano 600, segundo mês, aos 17 dias, começa o dilúvio, 40 dias, 40 noites, e tudo é coberto por águas durante 150 dias. Em Gênesis capítulo 8, no versículo 4, no dia 17 do sétimo mês, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Ou seja, 5 meses, como nós já lemos, 150 dias. Gênesis 8:5. E as águas foram minguando até o 10º mês. Ou seja, no 7º mês, 5 meses do segundo mês, 17, até o 7º, 17, 5 meses, depois do início do dilúvio, a arca se estaciona no Monte Ararat, e as águas vão minguando, versículo 5 do capítulo 8, até o 10º mês. Depois que a arca para, depois que a arca se estaciona, são 3 meses parados, estacionados ali, esperando que as águas se baixassem. Versículo 6, depois que a arca parou, depois mais 3 meses que as águas foram baixando, 40 dias depois, Noé abre a janela que fizera na arca. Eu fico pensando, se Noé fosse um cara precipitado, ele abriria logo a porta da arca, punha todo mundo para fora. Não, gente, isso aqui está fedido, não aguento mais esses bichos, não aguento mais esse tempo enfurnado aqui dentro, comprimido dentro desse espaço, chega, não dou conta. E se ele faz isso, colocaria tudo a perder. Ele se impõe uma disciplina, uma prudência e uma paciência, porque ele sabe da sua responsabilidade. No momento de crise, no momento de uma situação como essa que nós estamos vivendo, tem muita coisa em jogo. Tem a nossa família, tem os nossos filhos, tem os nossos avós, tem os nossos pais. Não dá para ser irresponsável e viver como se nada estivesse acontecendo.
Está acontecendo. Não vou entrar, não vou cair na cilada de entrar aqui no mérito de libera, não. O que eu quero falar é sobre a paciência, a prudência, a sabedoria que cada um, pai de família, responsável, servo de Deus, tem que ter com os seus nesses momentos. Param-se as águas, elas vão minguando. Moisés espera mais 3 meses. Depois desses 3 meses, espera mais 40 dias. Aí ele abre a janela da arca e solta um corvo. Por que Moisés solta primeiro o corvo? É quase que óbvio, é uma questão de sabedoria. E esse é o ponto que eu quero insistir. Sabedoria de Deus para poder saber viver nos momentos de crise. Corvo tem asas, corvo não vai atolar na lama. O corvo, eu vou soltá-lo. Se as águas baixaram de todo, vai ter muita carniça. Então o corvo vai e ele não vai voltar. Soltou um corvo, o qual tendo saído, ia e voltava. Então, Moisés, a coisa não está boa. Porque se tivesse bom, o corvo não voltava, ele ficava lá. Oi? Noé, perdão, né? Sabedoria. Passado um tempo, 7 dias, ele solta uma pomba. A pomba que também voa e que é diferente do corvo, já não ficaria presa às aves de rapina, mas ela ficaria se tivesse planta, se tivesse meios dela sobreviver. Ele solta a pomba para ver se as águas já tinham minguado da superfície da terra. Olha só que paciência, que prudência. Solta a pomba vai e volta. Não achando onde pousar, ela voltou. Noé estendeu a mão, tomou-a e a recolheu. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba para fora da arca. À tarde ela voltou. Se Noé fosse um cara intempestivo e precipitado, ele teria soltado a pomba de manhã, olhando no relógio aqui, 8 horas, 9 horas, 10 horas, já é meio-dia, essa pomba não volta, está tudo bem, e joga tudo na rua e vira aquela confusão terrível. Mas quando foi à tarde, ele esperou até à tarde, ela voltou. Opa, não é momento de tomar qualquer decisão. Esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Aí ela já não tornou a ele. Prudência, sabedoria, responsabilidade, temor, até que ele ouviu a voz de Deus. Aos 27 dias do 2º mês do ano 601, 1 ano e 27, 1 ano e 57 dias, né? 40 dias, 1 ano e 40 dias, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé. Então eu queria dizer que a crise revela muitos aspectos da vida social. E ela tem revelado
uma sociedade muito inquieta. Ela tem revelado pessoas que não conseguem ficar fechadas no mesmo espaço com seus filhos. Alguém estava comentando comigo, o Silvério, agora mesmo, que depois desse isolamento a violência doméstica aumentou. O sujeito não dá conta de conviver com os seus. E daqui a pouco, olha só, que sociedade é essa que o indivíduo não consegue viver em casa juntamente com seus filhos? A inquietação, a ansiedade é tão grande que ele não dá conta de aquietar, e nós poderíamos dizer, não, mas é preocupado com o problema econômico, com as contas a pagar, mas não justifica meter os pés nas crianças, brigar com a mulher e criar confusão. Que inquietação é essa? Que loucura é essa? Imagina um sujeito desse dentro da arca. Ele ia meter o pé no macaco, ia jogar o macaco fora, ia chutar o elefante, ia pisar na cabeça de alguns outros bichos ali, porque não ia dar conta. Mas Noé é esse homem de Deus, que no meio de uma crise tremenda, ele entende o seu papel, ele entende a sua responsabilidade, como já disse, com a sua família e com a humanidade, com o ser humano. Esse corona tem revelado aspectos da natureza humana que são de arrepiar, são satânicos, são malignos no que diz respeito ao comportamento. Misericórdia. Nessas horas, queridos irmãos e irmãs, paciência, prudência, orar mais, depender mais de Deus, esperar os sinais de Deus, é de fundamental importância. Noé abre a janela da arca, dá uma olhada para fora, parou de chover, não chove mais. Mas aí ele solta o corvo, depois ele solta a pomba, uma vez, duas vezes, três vezes, para ver se podia sair da arca com segurança. E volta a repetir, para que ninguém me entenda mal e não me dê porradas depois aí na mídia social. Não estou falando aqui de quebra isolamento, não quebra. Nós temos autoridades sanitárias, nós temos autoridades governamentais capazes, ou pelo menos deveriam ser capazes, de nos orientar nisso. Eu estou falando para nós, como povo de Deus, como servos de Deus, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, sabedoria, paciência, direcionamento de Deus, esperar em Deus, o mover de Deus para poder tomar as decisões que precisam ser tomadas. Amém? Moisés sai da arca porque não tem crise que perdure a vida toda, não tem situação adversa que Deus vai permitir que se prolongue ad infinito. Não, tem pausa, tem tempo determinado por Deus para acabar. Acabou, Noé, saia da arca, você está salvo, saia com os seus. Tem tempo de Deus para toda a crise ser encerrada. Peste negra, peste bubônica, peste aquilo, H1N1, coronavírus, tudo isso passa, tudo isso acaba. E Noé entende o tempo de Deus, a hora de Deus, com paciência, com sabedoria, com o coração pacificado. Deus está no controle dessa situação. Jesus, quanta inquietação,
Que povo mais transtornado, o próprio povo de Deus, inquieto, à mercê das mídias, sendo jogado de um lado para o outro. Quando Noé ouve a voz de Deus, ele sai da arca, e a primeira coisa que ele faz é cultuar ao Senhor. Sai da arca, primeira coisa que ele faz é um altar ao Senhor. Ele faz um altar ao Senhor. Ele invoca o nome do Senhor. Ele cultua ao Senhor. E quando ele cultua ao Senhor, o seu culto sobe como aroma agradável às narinas de Deus. E aí Deus faz uma aliança com a humanidade. Está percebendo? Quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós estabelecemos o altar do Senhor, Deus faz uma aliança com a humanidade. Noé saiu da arca, levantou um altar ao Senhor e cultuou ao Senhor, oferecendo holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra. Olha o que o culto, a adoração, o altar ao Senhor provoca em Deus e, consequentemente, em toda a humanidade. Aquele culto, aquele altar, aquela adoração agradável a Deus, moveu o coração de Deus ao ponto de Deus dizer: não tornarei a amaldiçoar a terra. Não vou amaldiçoá-la por causa do homem, porque o seu desígnio é mau. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Glória a Deus. Deus faz uma aliança com a humanidade a partir do culto e da oração e da intercessão e da invocação ao seu nome a partir dos seus servos. O que Deus espera de nós numa situação como essa? Essa crise revela as facetas de uma sociedade ativista e distanciada de Deus. E não imagine que o homem vai voltar para Deus por causa dessa situação. O duro continua duro. O imundo continue com as suas imundícies. O santo vai continuar santo e se santificando. Mas nós, como povo de Deus, devemos sim agir com paciência, com prudência e com esperança no Senhor, olhando para o tempo do Senhor, esperando a direção do Senhor e cultuando ao Senhor, na esperança certa de que esse nosso culto, a nossa invocação, chegará à presença de Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor, é notório a inquietação, a perturbação que tem consumido, ó Deus, o mundo e essa sociedade perdida e distanciada do Senhor. Eu fico imaginando Noé ali dentro daquela arca. Em 40 dias,
cessou o dilúvio, mas ele teve que ficar mais 11 meses, no mínimo, ali dentro, esperando, aguardando o tempo do Senhor, a hora do Senhor. Pai, ajuda-nos a ter sabedoria, paciência, prudência, domínio próprio e saber agir como homens de Deus, como servos de Deus, entendendo que as nossas ações, elas poderão ser abençoadoras, salvadoras, restauradoras. Louvado seja o teu nome pelos homens de Deus, mulheres de Deus, instrumentos de Deus para o bem de toda a humanidade. Em Noé, toda a humanidade foi salva. Em Noé, uma nova aliança do Senhor foi feita com a humanidade. E era um homem como qualquer um de nós, mas entendeu quem era no Senhor, te buscou, obedeceu e fez a sua vontade. Que sejamos, ó Deus, como Noé nos nossos dias, prudentes, pacientes e dependentes do Senhor. É a nossa oração, pedindo que o Senhor abençoe o teu povo, livra-nos dessa praga, mas também traga paz, sossego, descanso no Senhor para os nossos corações. Oramos em nome do Senhor Jesus.